Então, que o Senhor seja louvado, exaltado e glorificado pela vida de cada um de nós, por essa oportunidade, pela sua bênção, pela sua presença. Ontem nós vimos Daniel 8, iniciamos o capítulo 8 de Daniel. Nós vimos, apenas recapitulando, o carneiro com 2 chifres, representa a Medopérsia. Os 2 chifres desiguais é porque o chifre é mais poderoso do que o outro. No caso, esse chifre maior que subiu por último é a Pérsia. Então, nós vemos também que aqui voltou a se utilizar a língua hebraica, porque estava se utilizando o aramaico até o capítulo 7. Se utilizou o aramaico de 2 até o 7:28 do aramaico. Nós vimos aqui o sentido do chifre subir mais do que o outro. Nós vimos que o bode representa a Grécia, através do chifre notável, que é Alexandre o Grande. Tudo isso nós vimos ontem. Na sua força, quebra-se o grande chifre. Nós vimos que aqui a referência, mais uma vez, é a morte prematura de Alexandre o Grande, com apenas 32 anos, ainda jovem. Ele morre de uma febre, agravada por alguns dias de bebedice e de intemperança. Ele falece, morre. Um dos ventos, e não um dos chifres, nós vimos isso, que o chifre pequeno, ele sai de um dos ventos e não de um dos chifres. E aqui é no verso 9, não é isso? Esse verso 9 ele vai fazer a transição. A correta interpretação desse verso 9 é o que vai nos dar a transição correta também para os próximos eventos. Se nós vamos acreditar que o chifre pequeno faz parte de um dos 4 chifres do Império dividido grego de Alexandre o Grande, ou se o chifre pequeno realmente é o chifre pequeno, porque não pode haver 2 chifres pequenos, nós vimos isso. E para isso nós vimos que a palavra chifre não existe. Então não pode ser derivado dos 4 chifres lá do Império Macedônico, do Império Grego, ou o chifre pequeno. Nós vimos uma série de motivos para isso. O chifre pequeno não vem do Império fragmentado grego. O chifre pequeno ele surge de Roma. Daniel 7 e Daniel 8, eles são complementares. Eles vão se iniciar do mesmo ponto temporal ali, né, com o Alexandre, no verso 8, Alexandre o Grande e Medo-Pérsia, e essa transição, só que no capítulo 8 é feito um pulo, um salto diretamente para o chifre pequeno. Por quê? Porque agora no capítulo 8 nós começamos a ter uma ênfase maior no sentido, na questão espiritual, nos ataques do chifre pequeno. Não apenas na sucessão de reinos políticos, não. Essa questão de sucessão de reinos políticos agora fica para trás. O foco agora, a partir de Daniel, capítulo 8, se aprofunda muito mais no aspecto espiritual do chifre. Por isso que o chifre agora ele é apresentado com todas as características dele, e nós temos uma das mais tremendas revelações agora, a partir do capítulo 8. Então, a tradução da Septuaginta está correta, e de algumas outras versões, que diz que um desses 4 chifres sai o chifre pequeno. O chifre pequeno ele é único, ele é peculiar, não existe mais de um chifre pequeno. Esse chifre pequeno representa Roma, em ambas as fases, pagã e papal. Nós vimos ontem que o chifre se torna forte, ele aponta para o sul, para o leste, e não para a terra gloriosa, como foi traduzido, mas para a glória. Ele entra num processo de ataque às coisas celestiais. Então, esse é o sentido, glória, não é Jerusalém aqui. Então, ele se expande, constrói seu império, conquista os reinos gregos, ele cresce no sentido vertical, cresce em arrogância, cresce em procedimentos blasfemos, em palavras blasfemas contra o céu, um ataque religioso ao Criador, ao seu povo e à verdade. Então, ele tem aqui uma face secular e outra religiosa. Essa é a diferença fundamental do chifre pequeno. E ele atinge, então, o exército dos céus. É isso que nós vimos no verso 10 de Daniel capítulo 8. Ele atinge o exército dos céus. E o que é importante nós entendermos em Daniel 8? Decifrarmos o sentido do exército dos céus. Porque nós percebemos que a partir daqui, do versículo 10, há uma guinada muito forte em Daniel 8 para a questão do simbolismo, para a questão da simbologia. Daniel 8 agora ele vai começar a desmascarar o chifre pequeno. Ele vem falando de aspectos políticos até o capítulo 7. Até versículo 7, versículo 8 do capítulo 7.
Mas quando chega no verso 9 do capítulo 8, há uma guinada aqui tremenda, porque a atuação do chifre sai da terra e se eleva às alturas, as coisas celestiais. Por isso que o verso 9 agora fala dessa esse empreendimento, vamos dizer assim, esse empreendimento maligno do chifre pequeno, para o sul e oriente, terra, e agora para a glória. E o verso 10 confirma quando ele cresce até atingir o exército dos céus. O exército dos céus. A primeira referência ao exército dos céus, nós vimos ontem, é Gênesis 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, o exército, aqui, o exército está relacionado às coisas criadas nos céus e na terra. Sol, lua, estrelas, as obras da criação compõem o exército dos céus e da terra. Também Deuteronômio 4,19, nós vimos ontem, esse verso onde é feita uma advertência para que não levantes os olhos para os céus e veja o exército dos céus, e você então seja seduzido para se inclinar aos exércitos, é isso, dos céus, as coisas celestiais, aqui em Deuteronômio 4,19. E é exatamente isso que o chifre vai fazer quando ele ataca o exército dos céus. Nós vimos ontem, né? Fazendo uma série de junção das coisas, é esse o objetivo do chifre pequeno. Deuteronômio 17,3 também fala disso. Adorar o sol, a lua, as estrelas. Não vá, não faça, não vá adorar o sol, a lua, as estrelas e todo o exército dos céus. E aí nós começamos a perceber que o exército dos céus ele tem uma referência íntima com o Criador, porque o Criador também se auto-apresenta, aquele que existe, o Deus, o Senhor dos exércitos. 1 Samuel 1,3, 1 Samuel 1, verso 11, quando Ana faz um voto, ela invoca o Senhor dos exércitos. Veja só. Quando se invoca o Senhor dos exércitos, se invoca tendo plena consciência de que ele é o Criador dos céus e da terra. Essa é a importância. Esse é o entendimento aqui em Daniel. Daniel apresenta o Senhor dos Exércitos, aquele que é dono dos céus e da terra. E isso é extremamente importante para o último conflito final agora dos nossos dias. Saber que existe aquele que é o Senhor do Tsabal, ou Tsabaoth, que o pessoal fala muito, Yahweh Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. 2 Samuel 7,8 também, Davi sabia disso. E quando ele queria invocar aquele que possui todo o domínio, o Rei vivo e Senhor eterno, ele dizia o Senhor dos Exércitos. Para que seja engrandecido o teu nome, 2 Samuel 7,26, Senhor dos Exércitos, é Deus sobre Israel. Quando Elias também entra em confronto, em rota de colisão com Acabe, com o sistema da imagem da besta que foi levantado nos dias de Acabe, pela união de Acabe e Jezabel, ele faz questão também de invocar o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a autoridade que Elias vem, o poder de Elias para bater de frente com o sistema do culto paganizado de Baal é porque Elias ele trabalha com o Senhor dos Exércitos, aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então Elias diz, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, o Yahweh Sebaot, né? Vamos dizer assim, 1 Reis 18:15, eu irei me apresentar hoje diante dele. Então, a profecia de Elias contra a imagem da besta dos dias de Acabe e Jezabel se inicia com esta invocação, com este poder, esta autoridade ungindo Elias. Agora pensa comigo, será que isso é importante para nós hoje nos últimos dias? Como que o povo que quer ser o último Elias, porque dizem que há três Elias. Há três Elias. O primeiro Elias foi o Elias da época de Jezabel e de Acabe. O segundo Elias foi João Batista. E o interessante quando o Cristo fala sobre isso, né? Olha, Elias já veio, porque os judeus têm esse pensamento de antes do Messias vir, haveria de vir o profeta Elias. E eles estavam esperando realmente um Elias, que ia vir com um chicote na mão, ia fazer aquela coisa toda, como fez na época de Acabe até e mais. E aí Cristo diz, Elias já veio e fizeram com ele tudo quanto quiseram. Aí eles entenderam que se falava de João Batista. Então, qual era a mensagem de João Batista? De reforma. A mensagem de João Batista é de reforma. Assim também, a mensagem dos 144 mil representados lá em Apocalipse capítulo 11 é de reforma também. Então, se nós queremos ser parte desse povo, dos 144 mil, parte daqueles que proclamarão a mensagem de Elias, do último Elias descrito nas Escrituras, a partir de Apocalipse capítulo 11, Apocalipse 12, Apocalipse 14,
nós precisamos também, com certeza, ter esse sentimento de invocação do Tsabaoth, ou seja, daquele que é o Senhor dos Exércitos. Esta mensagem não pode cair por terra, principalmente agora nos nossos dias. O povo que anuncia os mandamentos, e vejam só como é claro isso. Aquela primeira mensagem que é apresentada lá em Apocalipse capítulo 14, ela vai fazer menção exatamente disso. Ela vai fazer menção que é preciso se adorar e temer aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então você tem aqui o exército dos céus. E o exército dos céus, ele está ligado também ao quarto mandamento, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então você vê que uma coisa complementa a outra. E esta é a mensagem, a defesa da fé. A defesa de fé, a defesa de fé que precisa ser feita nos últimos dias tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Agora, o povo que irá proclamar esta mensagem, ele precisa estar com as suas contas em dias no livro dos céus. É por isso que aqui em Daniel capítulo 8, além de nós vermos isso, nós vemos que tudo isso está relacionado a um contexto de juízo. O objetivo do chifre é atingir o exército dos céus. Nós vimos ontem, e até nós falamos um exemplo, sobre a questão da nota que foi emitida pelo Ministério da Defesa esses dias. O presidente da CPI, o Omar Aziz, lá em Brasília, fez uma menção de que haveria possível corrupção, eventual corrupção, em integrantes do Exército. Isso feriu indiretamente o brio, a honra das Forças Armadas, como nós falamos ontem. As Forças Armadas elas possuem dos maiores índices de confiança para o brasileiro. Eles emitem uma nota conjunta, ou seja, eles não foram atacados diretamente. Não foi falado diretamente que o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica são corruptos. Mas a partir do momento que se levanta dúvidas, suspeitas sobre a probidade de um agente público vinculado ao Ministério da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica, através daquilo ali se macula indiretamente a imagem, a confiança, a autoridade dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, quando o chifre pequeno ele atinge o exército dos céus, ele atinge as obras criadas. Como é que ele faz isso? Como é que ele atinge as obras criadas? Nós vimos ontem. Ele não vai lá simplesmente derrubar o sol, nem a lua, nem as estrelas, embora se pudesse ele faria. Mas a criação, como nós vimos ontem em Romanos, nós vimos o texto ontem em Romanos, a criação atesta a todo momento que existe um Deus criador. E isso é visível por as coisas que são criadas. É isso que Paulo apresenta lá em Romanos capítulo 1. Então, para atingir o Criador, o príncipe ataca o exército dos céus. Como? Tirando o exército dos céus de perspectiva, desligando, desvinculando o exército dos céus do Criador. Por isso que ele cria a evolução. Por isso que se criou o evolucionismo, por isso que se criou o heliocentrismo, por isso que se colocou o Sol no centro do universo, a Terra ficou simplesmente uma gota de poeira entre milhares e milhares de mundos, girando a não sei quantos mil quilômetros, 1.600 quilômetros por hora, tal, numa loucura, e você simplesmente se torna um nada. Porque a ciência se torna agora a deidade. O Criador não tem mais lugar. Então, quando ele atinge o exército dos céus, ele faz isso. Ele desvincula a ligação entre o Criador e as suas obras criadas. Continuando o verso 10 diz: ele cresce até atingir o exército e as estrelas. Então nós vimos ontem sobre isso, o exército, o sentido do exército. Nós vemos o sentido de Elias invocar o Senhor dos Exércitos, 1 Reis 19, 10. É um evento profético, aqui é uma situação profética que acontece com Elias, quando ele sobe lá no monte, e ele diz, né, para o Senhor: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Esse vai ser um sentimento também que os salvos eles experimentarão quando estiverem basicamente desamparados de tudo e de todos aqui nessa terra. E no meio da apostasia. Os filhos de Israel, não eram qualquer um. Os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares e eu fiquei só. Isso aqui é o sentimento do remanescente. Então, isso aqui é o que acontece agora nos últimos dias. Se repete com o terceiro Elias. O terceiro Elias. Nós já vimos o texto de Romanos 9, 29, quando Paulo disse: o Senhor dos exércitos, veja, Paulo também usa, ele cita Isaías.
Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós hoje já estaríamos como Sodoma e Gomorra. E o clamor de Tiago 5,4, quando fala que os ceifeiros clamam aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, o chifre pequeno dirige esse ataque contra a criação do Altíssimo, desvinculando a criação do Altíssimo. E como é que ele faz isso? Nós vimos ontem, ontem, aliás. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, isso aqui é obra do chifre. Daniel 7, Daniel 8, essa parte profética, ela é toda uma coisa só. Porque ele vai sendo complementado, vai sendo aglutinado, vai sendo justaposto uma coisa com a outra, para que a gente tenha um panorama completo do que está se querendo dizer. Você vê que o anjo volta e diz, vou voltar para te explicar mais. Daniel não entende, ele volta novamente. Você vai ver o anjo voltar aqui várias vezes, ele vai voltar no capítulo 10. Ele vai novamente revelar para Daniel aquilo que ele não entendeu. Então, se até Daniel não entendeu, irmãos, imagina só, às vezes a gente também podemos não compreender logo de cara isso aqui. Então ele diz, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Lá no original nós temos o tempo-lei. E o tempo aqui nós vemos que é um período determinado que está relacionado à lei. Então, o período determinado que está relacionado à lei, no coração da lei, e que aponta para o exército dos céus como obra do Criador, está no quarto mandamento. O quarto mandamento da lei dos altos céus. Então, o exército dos céus é atacado indiretamente pelo chifre, mas diretamente na lei. Daniel 7:25. Ataca diretamente na lei. Quando ele apaga a referência ao Criador. Então, você tem aqui, para o meio secular, o evolucionismo e o ateísmo, para o meio secular, e a ciência. Para o meio religioso, você pega a figura que aponta para o Criador, por isso que ele altera o período determinado chamado tempo-lei, que fala em Daniel 7:25. Então, abolindo o tempo determinado, esse período de Daniel 7:25, que faz menção da soberania do Criador dos céus e da terra, ele está batalhando, derrubando por terra o exército dos céus, a obra visível que testifica do Criador. Muito bem. Agora, o que significam as estrelas? A gente vê aqui também em Daniel, que a gente já viu esse primeiro ponto, não é isso? Como é que ele faz isso indiretamente? Ele atinge, ele bate de frente, ele derruba o exército dos céus, lança por terra os exércitos dos céus. Nós vimos isso, como é que foi feito. Através de legislação, leis azuis, não é isso? Nos Estados Unidos tem até hoje, leis dominicais, existem lá nos Estados Unidos, evolucionismo, ateísmo, tudo isso. E as estrelas também. Ele atinge as estrelas. Então ele aqui, primeiro, ele vai exército dos céus e estrelas. Lança por terra e os pisa. Lança por terra e os pisa. O que, que são as estrelas? Eu tenho lá, tirando o texto lá de Gênesis, que fala que Deus ele cria as estrelas lá, cria os luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Nós temos um texto interessante em Juízes, capítulo 5, verso 20. O texto de Juízes, capítulo 5, verso 20, ele nos diz assim, que naquela batalha lá de Císara, Débora e Baraque, diz, desde os céus pelejaram as estrelas contra Císara, desde a sua órbita o fizeram. Juízes 5, verso 20. Mas depois podemos falar com calma sobre isso aqui, Juízes 5, verso 20. Mas o que é interessante aqui é que aqui se fala claramente que as estrelas pelejaram contra Císara. Contra Císara. Quem são essas estrelas que pelejam contra Císara? O outro texto é Jó 38, 5 a 7. Jó 38, 5 a 7, quando o Senhor começa a apresentar para Jó que Jó não sabe nada, que ele sabe tudo, que mesmo assim ele não tem a obrigação de explicar para Jó o que está acontecendo, ele começa a falar sobre o seu poder e a sua sabedoria. Quem pôs as medidas da terra, dos fundamentos? E Jó não sabe de nada disso, nem de nós sabemos. E aqui ele fala que nesse processo de criação, em Jó 38, 5 a 7, ele diz, quando as estrelas da alva, esse é um texto bastante conhecido, juntas alegremente cantavam. E aqui existe um recurso poético do hebraico que você tem uma frase. Na metade daquela frase você diz uma coisa, e na outra metade da frase você diz a mesma coisa com uma palavra que se considera sinônima. Uma palavra sinônima,
né? Mas quer dizer absolutamente a mesma coisa. Então, quando diz as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, então aqui ele está se referindo à mesma coisa. Ele está igualando estrelas da alva aos filhos de Deus, aos Binai e Elohim. Então, as estrelas da alva, os anjos, são a mesma coisa. Diz aqui que eles cantavam. Eles louvavam enquanto o Criador estava lançando os fundamentos da terra. Já pensou que coisa maravilhosa isso aqui? Coisa tremenda. No início, na criação, o Criador criando os seres celestiais, as estrelas rejubilando. Então eu posso imaginar o que significa o texto de Juízes 5:20, quando fala que as estrelas pelejaram com Císera. Interessante, não é? Então tem uma referência aqui aos anjos. A primeira referência aqui das estrelas são os anjos no processo, no momento da criação. Salmo 147:4 também nós temos outro verso, que diz aqui que ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo o seu nome. Ele chama as estrelas pelo seu nome. As estrelas, os filhos de Deus, aqui são apresentados como estrelas, e eles têm nome e chama cada um e a sua presença. Isaías 14:13, mais uma vez, é apresentado isso aqui, quando o maligno diz: subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltado, ou seja, acima dos seres celestiais. Também Isaías 40, verso 26, diz assim: aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Logicamente, aqui não está falando das estrelas, não está falando dos astros que brilham no céu à noite, mas aqui está se referindo aos seres celestiais, aquele que faz dos seus ministros vento e labareda de fogo. Está lá no livro de Hebreus. Agora, você vai encontrar aqui em Judas 1, verso 3, em Daniel 12, verso 3, no próprio livro de Daniel, o sentido das estrelas agora para os nossos dias. Judas 1,13 diz assim, começa a falar dos homens malignos. Quando ele fala dos homens malignos, ele faz uma comparação, no verso 13, dos malignos, dos homens malignos, guiados pelo espírito do erro, do espírito das trevas, com os espíritos malignos. E ele diz aqui, Judas 1,13, que essas pessoas são ondas bravias do mal. Ele vai dar uma série aqui de adjetivos negativos desses agora, dos filhos das trevas dos últimos dias. Ondas bravias do mar, espumam as suas próprias sujeiras. E ele diz aqui um termo interessantíssimo para o nosso estudo. Ele chama essas pessoas de estrelas errantes. Estrelas errantes. Estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estrelas errantes. Os filhos das trevas são chamados em Judas 1,13 de estrelas errantes. Por que estrelas errantes? A gente vê outra hora. Em Daniel 12, verso 3, então, nós vemos a própria explicação no livro de Daniel sobre o sentido das estrelas, então. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Quem? Os que forem sábios. Resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, veja que aqui, mais uma vez, ele está utilizando esse termo poético, aqui em Daniel 12, verso 3. Você diz uma coisa na metade do texto, na metade aqui da frase, vamos dizer assim, da outra metade para o final, vai dizer a mesma coisa, mas com outras palavras, com palavras sinônimas. Então aqui, os que forem sábios resplandecem. E aqui ele vai explicar como é que vai resplandecer. Os que muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então são os servos do Deus Altíssimo, as estrelas. Daniel 12 fala desses servos que nos últimos dias eles trabalharão, eles proclamarão a mensagem de Apocalipse 14. E a mensagem de Apocalipse 14 diz exatamente isso. Não faça parte da obra do chifre pequeno. Não seja enganado pela obra do chifre pequeno. A obra do chifre pequeno é atentar contra o exército dos céus. É tirar da mente das pessoas que há um Criador. O Criador dos exércitos, de todas as coisas, o Senhor dos exércitos. E a obra daqueles de Apocalipse 14, dos 144 mil, é apontar para isso. É apontar a humanidade justamente para esses fatos indiscutíveis, como Paulo fala lá em Romanos. Então a pergunta é, será que eu estou disposto a fazer essa obra? Será que você está disposto a fazer essa obra? Nós precisamos estar preparados para isso. Aqui diz que ele pisa. O chifre pequeno pisa o exército e as estrelas. Aqui é a perseguição, a fúria de perseguição com que Roma perseguiu o povo dos servos do Altíssimo, através dos séculos. A gente tem um período lá de 1260 anos,
Nero, Diocleciano, nós já vimos isso. Roma jamais hesitou em tratar com dureza quem quer que seja que era condenado. Nós vimos isso há uns dias atrás. Era para, em 5 dias, ser executado. Também fala aqui no verso 11 que o chifre se exaltaria contra o príncipe do exército. Quem é esse príncipe do exército? Sem sombra de dúvida, é Cristo. E Cristo ele é crucificado sob a autoridade de Roma. Nós sabemos disso. Mas mais do que isso, Roma também desenvolveria um trabalho, desenvolveria um ministério de maculação da obra do príncipe. Tiraria a obra do príncipe de evidência, o ministério do príncipe de referência. O comandante do exército dos céus é o filho do homem também, de Daniel 7,13. Então, quando o chifre pequeno se exalta, ao se exaltar como Deus, como a gente vê em Isaías 14, ele está compartilhando, apresentando as aspirações de Lúcifer, porque é Lúcifer quem está por trás. E aqui diz, agora chega outro ponto agora, outro ponto interessantíssimo, quando fala, dele tirou o diabo. Verso 11, vamos aqui para o verso 11. O verso 11 diz assim, nós já vimos o que ele fez no verso 10, a obra maligna em ir contra o exército dos céus e das estrelas. O sentido disso aqui, do exército dos céus e das estrelas. E agora no verso 11. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Aqui, a atuação do chifre vai diretamente contra a obra do príncipe do exército. Mas veja que sentido. Nós temos dois sentidos aqui. Tira o diário. Essa palavra sacrifício não existe. Tira o diário e o lugar do seu santuário é deitado abaixo. Ele tira o diário, o lugar do santuário é deitado abaixo. Então, ele tira o diário e o lugar do santuário é deitado abaixo. Então, eu tenho aqui, a palavra sacrifício não existe. Existe a palavra diário, que é o tamid. Tamid. Aí, na sequência, diz, e o lugar do santuário, é isso? Lugar do santuário, ele lança por terra. Como é que ele faz isso? Como é que ele se engrandece até o príncipe? Como é que ele faz isso? Veja, ele tira o diário do príncipe do exército, chifre pequeno. Ele remove o diário. Como é que isso é feito? A palavra sacrifício, como nós já vimos, é um acréscimo, é suprida, não existe. Não existe aqui no original. Agora, veja, nós estamos falando aqui de santuário celestial. Estamos falando de santuário celestial aqui. Então, a nossa referência precisa ser o santuário celestial. Agora, existe muita gente dentro dos meios aí evangélicos que não acreditam que existe um santuário celestial hoje que funcione nos céus. Então você tem de simplesmente ignorar todo o livro. Você ignora o livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus só fala disso, basicamente. Fala de santuário celestial. Por exemplo, 5:8, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Hebreus diz, isso aí é tudo o modelo das coisas que existem lá no céu. Cristo é o sacerdote, e é um sacerdote eterno. É o sacerdote da nova aliança. Então, Hebreus fala disso, toda a escritura vai falar disso. Então, o que é que acontece aqui? Você tem a palavra aí, tamid, para o contínuo. E o que é que acontecia aqui? O tamid, o contínuo. Você tem vários ritos ou sistemas de ritos regulares ali no santuário. Para lâmpadas, para os holocaustos, para o incenso, para os pães da posição, que eram realizados todos os dias. Vamos ver aqui alguma coisa sobre isso? Ou então, nos sábados. Então, vejam só. Os ritos do santuário eram realizados. O das lâmpadas, os holocaustos, o incenso, o pão da proposição, todos os dias. E havia ritos que eram realizados no sábado. Tudo bem? Vamos lá. Êxodo 27, verso 20. Quando eu vou para Êxodo 27, verso 20, o que é que eu vejo? Está escrito assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. O que é que isso significa no nosso contexto profético? O que é que isso significava no santuário? Haver ali um candelabro, a lâmpada precisava estar acesa continuamente e precisava do azeite puro de oliveira para que essa lâmpada estivesse acesa continuamente. O que é que isso significa? Bem, nós chegamos em Daniel, nós vemos que fala do santuário. Nós chegamos em Apocalipse,
nós vemos que o personagem central do Apocalipse é apresentado para João no meio de 7 candelabros. No meio de 7 candelabros. E nós vemos que o sentido dos candelabros simbolizam a igreja, o povo dos santos do Altíssimo. Eles precisam ter vertendo, nós vimos também lá em Apocalipse 11, quando fala sobre as duas testemunhas, que são as duas oliveiras, não é isso? Então eles precisam ter o azeite do Espírito, para que sejam iluminados continuamente. Êxodo 27, verso 20. Isso aqui é um ritual que era preciso ser realizado todos os dias. Êxodo 29, 38. Diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Veja, qual é a palavra que tem aqui no original? Tanto em Êxodo 27, 20, quanto em Êxodo 29, 38. Você tem essa palavra aí continuamente. Êxodo capítulo 27, verso 20. Aqui diz assim: ordenarás, aqui é o óleo para o candelabro. Ordenarás os filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. A palavra aqui, para continuamente, a palavra para continuamente aqui é amide. É a mesma palavra que se encontra lá em Daniel. Então, quando Daniel fala lá que ele atenta contra o diário, é isso que a palavra sacrifício contínuo, em outras versões, diário ou contínuo é a mesma coisa. Diário ou contínuo, ele tira do príncipe o contínuo. Então, nós precisamos entender que ele, e por isso que é o anticristo, ele tenta tirar do príncipe, ele tira do príncipe as atribuições do príncipe e traz para ele, de uma forma corrupta. Ou seja, aquilo que é obra do príncipe, aquilo que é ministração do príncipe, ele é o anticristo, ele tenta tirar o príncipe de lado e fazer ele mesmo, como se fosse uma prerrogativa dele. É isso aqui que está dizendo. Ele tira o diário do príncipe, não é sacrifício. Então, como nós vemos que não tem a ver com o sacrifício em si, mas com a ministração do príncipe no santuário celestial, por quê? Porque essa visão é para o fim dos dias. Essa visão é para o fim dos dias. Essa visão não pode estar relacionada com a época de Daniel até a vinda do príncipe, quando estavam matando os cordeiros, porque não era para essa época, é para o fim dos dias. É após o surgimento do Chifre Pequeno. O Chifre Pequeno vai realmente tomar todo o seu poder em 538. Então nós começamos a situar aqui no tempo quando essas coisas vão começar. Então não tem nada a ver com sacrifício, mas colocaram a palavra sacrifício aqui, mas não tem nada a ver, é o contínuo. Então, o primeiro ponto é isso aqui. Você vê que a primeira coisa que ele vai agir contra, para tirar do príncipe, é o conduto do espírito. A forma, a maneira, o meio do espírito, por isso que tem aqueles tubinhos lá em Zacarias. O espírito tubo, tem os tubinhos que descem lá para o candelabro. Então, ele corta esses tubos para que o espírito não flua. Ele coloca outra coisa. Como é que ele fez? Como é que ele colocou outra coisa? Por exemplo, você pode receber o espírito, você pode estar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, através de quê? De uma simpatia, através de uma promessa. Paga uma promessa, promete vai fazer isso, vai levar uma cruz nas costas aqui para o Ceará. É um sacrifício. E isso não é preciso. Então, o espírito, o azeite puro de oliva para o candelabro, para o seu povo, ele só pode ser através do príncipe, não do intermediário. Seja quem for esse intermediário. Não pode. E esse aqui seria o primeiro ponto que o chifre pequeno haveria de procurar corromper, de atacar. Esse é o primeiro ponto. O outro texto é o texto também que está aqui. Cadê? Outro texto que a gente viu agora, Êxodo 29, 38. Êxodo 29, 38, vamos ver outra característica. 29, 38, diz assim, vejam, todos esses textos aqui falam do contínuo. É a mesma palavra lá de Daniel, que ele diz que vai tirar. É isso? O contínuo. Então você tem a mesma palavra aqui identificando esses pontos que o chifre ele investe contra, para tentar corromper, para denigrir e se colocar no lugar do príncipe. Êxodo 29, versículo 38.
E a palavra é o tamid, é a mesma palavra lá de Daniel, Êxodo 29, 38. Vamos achar aqui? 29, 38. Achei. Diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia. Aí, continuamente. A palavra aqui é continuamente, e a palavra, mais uma vez, é tamid. Segundo ponto que o chifre pequeno haveria de atacar no ministério, na obra do príncipe: a suficiência do seu sacrifício. A suficiência do seu sacrifício. Por quê? Veja, não se podia passar um dia, aqui é sacrifício contínuo, o cordeiro simbolizando a morte do Cordeiro de Deus, que ainda haveria de vir. Então, a porta de salvação aqui está aberta continuamente. O perdão dos pecados está disponível continuamente. A partir do momento que o chifre vai e diz, não, isso aqui é através de Maria, ou isso aqui é através de um santo, ou isso aqui é através das suas penitências, ele está fechando esse oferecimento do sacrifício do príncipe disponível a todo momento para toda a humanidade. Esse é o sentido aqui. Então, primeiro ponto, a suficiência do Espírito no meio do seu povo, somente através dele, por isso a presença do Consolador. Segundo ponto, esse aqui que nós estamos vendo. A suficiência do seu sacrifício, disponível continuamente para salvar, por isso os holocaustos aqui, um de manhã e outro à tarde, representando isso, para que fosse gravado na mente de que o perdão dos pecados estava disponível todos os dias, todo instante para os pecadores. E agora nós temos outro texto, Êxodo 30, versos 7 e 8. Êxodo 30, versos 7 e 8. Veja, você tem aqui, esses textos eles não estão em ordem. Não estão em ordem. Porque o correto aqui seria, primeiro, Êxodo 29, 38. É isso? Êxodo 29, 38. Depois você teria Êxodo 30, 7 e 8. E depois Êxodo 27 e 20, na ordem. Mas vamos lá. Êxodo 30, 7 e 8. Arão queimará sobre ele incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo, mais uma vez, perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, a intercessão. Então você tem aqui a crença, o sacrifício, você aceita, você confessa, você vai para Êxodo 37:8, você recebe a mediação, esse incenso representa as orações, e depois você recebe o Espírito. São 3 textos aqui que nos apresentam o processo da salvação. Primeiro processo, o oferecimento do Cordeiro, a graça disponível todos os dias, a crença no sacrifício. Depois você tem o Êxodo 37:8, a intercessão, a mediação, né? O nosso mediador, que está todos os dias pronto para interceder, como diz lá em Hebreus. Então você recebe o Espírito, Êxodo 27, verso 20, que é a capacitação. O Espírito é o que capacita, é o que transforma para que você seja uma nova criatura. É tremendo isso aqui, esses 3 textos. Então, esse é o serviço do sacerdote. E o chifre ataca isso aqui. Quando diz aqui em Daniel que ele ataca o contínuo, ele está se referindo à obra do sumo sacerdote celestial nesses 3 aspectos. Porque aí se coloca mediador, se coloca santo, se confessa pecado para sacerdote, para padre. Então, tudo isso aqui está atacando o contínuo. Tudo Sim. isso é um ataque ao contínuo. É um ataque terrível ao contínuo. E é isso que Daniel está mostrando aqui, que o Senhor está mostrando para Daniel. Então, esse é o serviço. Então, essa aqui é a mediação do príncipe do exército no santuário celestial. Hebreus 7, 25 vai falar disso também. Então, o diário, ele tem essa referência aqui, mas ele tem outra coisa também que se liga a ele. E parece, né? A gente fica até surpreso com essas coisas, porque vai estar ligado uma com a outra. O que é o diário? O contínuo, o serviço contínuo da intercessão, da disponibilidade do perdão dos pecados e do derramamento do Espírito para transformar, porque é o Espírito quem transforma. A gente pensa que o Espírito é só para fazer milagre, para dizer que está cheio, não. O Espírito é para transformar a nossa vida. Agora veja o texto de Levítico 24. Levítico 24, 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira
batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Olha, isso aí ficaria diante lá da arca com os 10 mandamentos. Arão a conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, de contínuo. Veja, mais uma vez a palavra tamide aqui. Perto do Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Então você vai ver aqui que essa palavra se repete sempre aqui. Aquilo está disponível sempre. Você toma a flor de farinha e vai fazer 12 pães. 12 pães representando as 12 tribos de Israel e nos nossos dias hoje representando também a igreja, os 12 apóstolos do Cordeiro. E você vai pôr em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro. Sobre cada fileira você vai pôr incenso puro. Isso aqui era o que era feito no sábado. Então você tem o mesmo serviço que a gente viu agora, acrescenta algo, a apresentação do povo, através desses 12 pães, a presença do Senhor diante da arca do testemunho. E o que acontece? Você vai fazer isso. Vai colocar o incenso puro, mais uma vez, que era feito no sábado. Então você tem todos os elementos que a gente viu agora, os 3 textos da frente de Êxodo, estão aqui. E algo mais. Você tem agora o incenso puro para o pão como memorial. É oferta queimada ao Senhor. Então, como é que tem que ser? Em cada sábado, Arão porá em ordem perante o Senhor continuamente. Da parte dos filhos de Israel por aliança. Quando é que isso devia ser feito no santuário? Em cada sábado. Então, o sábado, mais uma vez, está ligado ao contínuo, que está ligado ao santuário. Então, você vê aqui que ele pede que sejam feitas todos esses processos aqui. Trazer o azeite puro de oliveira, a gente já viu que isso também era feito lá. Tem de trazer o candeeiro, e a gente viu que tem um candeeiro também, nos outros textos que a gente leu. Trazer aqui os pães, o adicional aqui dos pães, trazer o incenso também, tudo isso. Mas isso tinha de ser feito no sábado. Então, o que é que isso está querendo dizer para a gente? Toda esta obra de purificação, toda esta obra da ministração do sacrifício, toda esta obra de intercessão, ela é efetuada, ela é realizada tendo sobre si, na presença do Criador dos céus e da terra, a crença, o entendimento da importância do dia do sábado. Em cada sábado, isso devia ser feito. Isso deve ser feito continuamente. Então você entende agora que o ataque ao contínuo, ele não envolve simplesmente atacar aquelas 3 características do contínuo que nós vimos. A intercessão, o sacrifício e o espírito, para transformar a nova criatura. É esse o objetivo. Mas também essas coisas estão relacionadas com o quarto elemento. E esse quarto elemento, todas estas coisas são aceitáveis ao Senhor em que dia? No sábado. A ministração tem de ser feita no sábado. Arão tinha de fazer isso no sábado, perante o Senhor, continuamente. Este é o sentimento, o entendimento que os servos de Deus dos últimos dias precisam ter. Saber dessa ministração, fazer como Arão, ministrar como Arão em cada sábado, apresentando isso, porque o sábado está ligado com o santuário aqui. Olha que coisa tremenda. O sábado e todos esses elementos do santuário estão juntos. Então você tem aqui Hebreus 7:25. Ele pode salvar totalmente os que se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então ele está intercedendo lá no santuário celestial. Ele intercede, mas o chifre pequeno quer tirar isso dele. O chifre pequeno diz: não, eu que intercedo. Vem até mim, vá procure um padre e confesse seus pecados. É isso aqui. O ataque ao contínuo. Isaías 42:6. Eu te chamei em justiça e vou te fazer mediador da aliança com o povo. Mais uma vez, ele é o mediador. Isaías 49:8. Te farei mediador da aliança com o povo. Mais uma vez, Gálatas 3:19. O que é que diz Gálatas 3:19? Que a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E aí eu volto para esse texto que a gente acabou de ler agora, que é o texto de Levítico 24, 1-8, e ele coloca aqui, veja só que coisa, esse candelabro, é por isso, irmãos, que é tão importante estudar sobre o sistema do santuário. Ele coloca esse candelabro de frente da arca do testemunho. O candelabro está olhando para o testemunho.
Como é que eu quero ser povo de Deus nos últimos dias? Como é que eu posso querer defender essa verdade se eu estou olhando para outro lado, se eu não estou olhando para a arca do testemunho, como muitas pessoas estão fazendo hoje? Começa por aqui. Ordena aos filhos de Israel, tragam azeite batido para o candelabro. Você tem de estar cheio do Espírito? Tem. É importante, é mais importante que qualquer coisa, sim, mas você precisa estar diante do testemunho, diante da arca do testemunho. O primeiro ponto é esse. Esse é o primeiro ponto. E Gálatas 3,19, Paulo fala disso, que a lei foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Quem é esse mediador? 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Hebreus 8,6. Fala que obteve Jesus ministério mais excelente, porque ele é mediador da superior aliança, instituída com base nas superiores promessas. Então nós vemos aqui que ele é um mediador. Ele é o mediador. Não é o chifre pequeno que pode tirar isso dele. Ninguém pode tirar isso dele, embora o chifre pequeno tenha se engrandecido para tentar colocar uma tapa nos olhos dos homens, colocar uma venda nos olhos dos homens para não verem isso. Hebreus 9,15, ele é o mediador da nova aliança. Mais uma vez. Hebreus 12,24, Jesus é o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que sangue da aspersão? Vejam só, irmãos, preste atenção nesse verso aqui. O que era que o sumo sacerdote fazia lá no santuário? A gente viu isso esses dias. Ele pegava aquele sangue do sacrifício, entrava lá diante da arca e ele aspergia o sangue de bodes e de touros. Aquilo era um símbolo, ele aspergia. Hebreus 12,24, Paulo fala aqui simbolicamente do sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O que é que Paulo está dizendo aqui? Lembram? O que é que Deus disse para Caim quando ele matou Abel? O que fizeste? O sangue do teu irmão está clamando da terra até mim. Pergunta. O sangue tem boca? Era o sangue realmente que estava clamando? Não. Mas o ato que havia sido cometido clamava por justiça ao próprio Deus. Da mesma maneira, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele simbolicamente ele é aspergido lá no santuário celestial, lá diante da arca do testemunho. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. O sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Eu não posso imaginar que isso aqui é um sangue de animais. Porque aqui está falando de Jesus, o mediador da nova aliança. Então, esse ponto aqui liga tudo isso aqui que nós temos visto até agora e mostra o sentido. Por que, que o chifre ele ataca o exército das estrelas? Por que, que o chifre ataca o contínuo? Porque ele quer se colocar como um falso mediador, como ele é. Para tirar de Cristo a mediação, o perdão dos pecados, o sacrifício. Então, nós vemos agora Êxodo 20:11. Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Êxodo 31:16, 17. Agora chega o ponto do contínuo aqui. Mais um segundo ponto. O que é que ele diz em Êxodo 31? Os filhos de Israel guardarão o sábado celebrando por aliança perpétua. Eu vejo muita gente, quando lê sobre circuncisão. Lá em circuncisão diz assim, com os filhos de Israel é uma aliança perpétua a circuncisão. Está vendo? É perpétua. Eu tenho de fazer para sempre. Mas por que que hoje não circuncidamos? Embora existam alguns por aí que fazem isso. Estão fazendo isso aí. Por quê? Qual é a diferença da circuncisão? Porque lá em Êxodo, em alguns textos, vários textos bíblicos do Antigo Testamento, fala que a circuncisão é uma aliança perpétua. Não é? E aqui fala que o sábado também é uma aliança perpétua. Mas qual é a diferença do sábado para a circuncisão? Que hoje eu tenho de perceber que o sábado ele faz parte do contínuo relacionado ao santuário e a circuncisão passou. A diferença da circuncisão é que a circuncisão estava vinculado a um pacto da primeira aliança. Um pacto que ele era eterno enquanto os seus fundamentos durassem. Quando esse pacto da primeira aliança, voltado para o Cordeiro, ele atinge o seu objetivo com a morte do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, aquele pacto ali, Paulo diz em Hebreus, né, que fica para trás, fala em vários outros textos, como Gálatas, esse pacto aqui, ele murcha. Agora vigora a nova aliança. O sábado, ele não está vinculado a esse pacto. O sábado está vinculado à criação dos céus e da terra. Então, enquanto durar os céus e a terra, enquanto durarem os céus e a terra,
esse vínculo, esse perpétuo aqui, essa aliança perpétua com relação ao sábado, ele permanece. Essa é a diferença com relação à circuncisão. Um texto aqui que vai esclarecer isso aqui para a gente é Levítico 26 também. Levítico 26, 33 a 35. O que é que diz aqui? Aqui Deus diz, se vocês não me obedecerem, eu vou espalhar vocês entre as nações. Vou desembainhar a espada atrás de vocês. A terra será assolada, as cidades serão desertas. E então, veja, um dos motivos que Deus está alegando aqui para fazer isso é porque eles não estavam folgando no sábado. 26, 33 a 35. A terra folgará no seu sábado. Todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos sábados, quando habitáveis nela. 2 Crônicas 36, 21, diz que durante 70 anos a terra repousou. Se cumpriu a palavra que foi dita pelo profeta Jeremias. Se cumpriu a palavra e a terra repousou. A terra guardou o seu sábado, 70 anos. Então, o sábado não precisa, para ser santo, né, de nenhuma outra coisa. Ele já é santo por causa do Criador. Por causa do Criador. Agora, qual é a ligação que existe entre o sábado, nós já vimos, só para recapitular, e o santuário? Levítico 19:30. Ele diz, guarde o meu sábado e reverencie o meu santuário. Neemias 10, 32 a 33. Neemias fala daquilo que eles fizeram no santuário. E ele diz, os preceitos que eles fizeram para casa, lá para o santuário, os pães da proposição, a oferta de manjares, o holocausto, ele aqui diz que era feito lá no sábado, e também na festa da lua nova, as festas fixas e as coisas sagradas. E isso era feito continuamente. Isso era feito continuamente. Então, Daniel 8:11 diz, ele se engrandece até ao príncipe do exército. Dele tira o diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. A partir do momento que alguém confessa seus pecados a um padre, a partir do momento que alguém vai e pensa que pode receber o perdão dos pecados se fizer uma penitência, a partir do momento que alguém vai e pensa que fazendo alguma coisa, cumprindo alguma promessa, ele pode ter o perdão dos céus. Isso aqui é o lugar do seu santuário que está sendo deitado abaixo. O exército lhe é entregue com o diário, veja, o exército lhe é entregue com o diário. As duas coisas acontecem aqui, Daniel 8:12. Por causa das transgressões. Transgressões de quem? Transgressões do povo, transgressões do chifre. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então, pessoal, nós finalizamos por aqui. Finalizamos por aqui o nosso tema de hoje. Depois de bastante cortes e descortes aqui da conexão, infelizmente. E nós vemos toda a importância do Tamid, do diário, de como isso aqui é apresentado na luta, na batalha entre o bem e o mal, e como o chifre pequeno procurou levar isso, apresentar isso como um grande engano, enganando o mundo inteiro, tem sido feito isso até os nossos dias. Mas que Deus nos abençoe, que nós possamos permanecer firmes, compreendendo as verdades da palavra até o fim. Até o fim. Então, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.